Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Max aqui com vocês, professor de Geografia, mais uma aula nossa. Pessoal, eu vou iniciar essa aula dando dois informes. O primeiro informe, a nossa aula, infelizmente, ela vai ficar gravada durante essas 2 semanas até o dia 26, que é a previsão da normalização, quando vai se normalizar aí a questão do apagão, né? Os provedores, eles estão com instabilidades, nem todos os provedores estão funcionando. Então a escola resolveu, diante disso tudo, para a gente não parar as aulas, que a gente volte com as aulas gravadas para vocês. E aí, quando a gente restabelecer a partir do dia 26, a gente tira a dúvida dos senhores com relação aos conteúdos. Então essas duas, praticamente, semanas, essa que vai do dia 17 até o dia 26, serão aulas gravadas para vocês. Após isso, a gente volta com as aulas no Google Meet ao vivo com os senhores. Esse é o primeiro informe. O segundo informe é o seguinte: eu reabri a plataforma, né, para entrega dos trabalhos até o dia 23, né, até segunda-feira. Então, para aqueles que ainda não entregaram os trabalhos, você tem até segunda-feira para me entregar esses trabalhos, assim como atividades do livro que fecham todas dia 23. Porque eu preciso já para começar a fechar o terceiro bimestre dos senhores. Então, quem não me entregou pode ainda me reenviar esse trabalho sem a perda de pontos. Você tem até segunda-feira, dia 26. E pode entregar na escola. A escola vai estar recebendo também esse trabalho de vocês lá, né? Até na segunda-feira, até às 18 horas. Então a gente pede que vocês encaminhem por lá esses trabalhos, tudo normalzinho, como a gente combinou aqui. Beleza? Então esses são os dois informes iniciais que eu queria dar para os senhores. Um pouco de sono. Gente, seguinte. E o terceiro informe? Hoje inicia-se o nosso quarto e último bimestre, meus amigos. Na verdade, assim, já, né? A gente sabe os problemas que nós passamos durante esse ano de 2020, né? É um ano que realmente o amapaense, eu digo assim, o brasileiro teve os problemas mundiais que foi a pandemia, mas nós amapaense passamos por momentos muito difíceis. Eu creio que nunca na história, só recusar isso aqui, creio que nunca na história do país a gente passou por uma situação tão complicada. Só fechar aqui, minimizar aqui, pessoal, só um minutinho. Deixa eu colocar o modo avião aqui que fica melhor da gente trabalhar e voltar aqui. Eu creio que a gente nunca passou por um momento tão difícil na vida, né? Como foi o ano de 2020. A gente iniciou um ano com um naufrágio, né? Onde tirou a vida de mais de 20 pessoas no Amapá. Em seguida nós tivemos a onda do Covid, né? No mundo. Em terceiro nós tivemos essa situação do apagão. Depois, de novo, a segunda onda do Covid. E agora, durante o apagão, a segunda onda, né? E agora as enchentes no estado. São coisas assim que o amapaense tem que esquecer mesmo do mapa. Mas a gente não pode perder o foco diante disso tudo. Quero dizer para vocês que a gente, como mapaense, a gente sempre teve nossas dificuldades. E a gente sempre se reinventou. Eu nunca vi assim, um estado, né? Que conseguiu se reinventar de tanta coisa ruim que a gente passou nos últimos anos. É nós, amapaense, e não é isso que vai abalar a gente. Então eu quero deixar como mensagem para vocês aqui, que hoje a gente inicia o nosso quarto bimestre, e a gente vai tentar entender agora por que o nosso país é um pouco ainda atrasado nesse espaço, que é nesse setor, e o nosso estado, porque ele vive essa dependência de muitos estados brasileiros, porque realmente não investiu nesse setor. Então eu abro aqui essa unidade falando do espaço geográfico industrial, né? A gente já trabalhou rapidamente essa unidade, ela foi muito rápida, foi só batida, a gente não focou muito nessa questão, mas hoje a gente vai focar o que é o espaço geográfico industrial. Na verdade, o espaço geográfico industrial é toda e qualquer produção industrial dentro do espaço. A gente já falou sobre isso aqui, sobre a produção industrial. O Brasil, por exemplo, ele tem uma situação atípica. O Brasil, ele pega, para você ter uma ideia,
o final, praticamente da metade para o final da terceira fase da Revolução Industrial. O Brasil ele não pegou a primeira fase nem a segunda fase. Quando inicia-se a terceira fase, o Brasil já pega ali a terceira fase praticamente da Revolução Industrial. Então o Brasil, a partir de 1970, para você ter uma ideia, que aí o país ele começa, algumas regiões do Brasil começam a se linkar com regiões do mundo, como próprios Estados Unidos e a própria Europa naquele momento. Então é a partir desse momento que alguns setores do Brasil eles começam a criar desenvolvimento. Por exemplo, o estado de São Paulo, o sudeste do Brasil, que é a região mais desenvolvida, é quando ela se aproxima dos Estados Unidos, se aproxima da Europa, é quando São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, os maiores estados do Brasil, eles começam a exportar seus produtos para outros mercados e também começam a importar produtos, principalmente produtos industrializados desses países. Então é a partir desse momento, a partir de 1970, quando você tem ali a crise do petróleo, né, para vocês terem uma ideia, é que o Brasil ele vai se aproximar bastante. Claro que o Brasil se aproximou durante a Segunda Guerra Mundial, mas é durante mesmo o período de 1970, né, aquela década perdida, como ela é conhecida, que o Brasil ele começa a se aproximar dos países do mundo, porque tenta se reinventar vivendo a crise que alguns países do mundo que dependiam do petróleo, né, onde o Brasil também começa a se encaixar nesse modelo de produção industrial, né? Então o Brasil a partir daí. Eu não posso deixar de falar disso tudo se eu não citar as etapas da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, ela surge ali praticamente no fim do século XVIII, né? A gente tem ali o fim do século XVIII, por volta de 1780, é quando a Revolução Industrial, ali no finalzinho do século XVIII, acontece na Europa, mais precisamente na Inglaterra. E é aqui que eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Professor, por que a Revolução Industrial ela aconteceu na Inglaterra e não nos Estados Unidos e não em outro local do mundo? Deixa eu te explicar uma coisa. Presta bem atenção que eu vou te falar agora. O mundo já teve algumas nações desenvolvidas. Portugal e Espanha já foram as nações mais desenvolvidas do mundo. Conforme foi evoluindo o tempo, a Inglaterra ela assumiu essa liderança de maior potência econômica do mundo. Com as grandes navegações, a Inglaterra ela toma frente praticamente disso. Ela foi, para ter uma ideia, ela encabeçou o movimento do fim do escravismo. Então, por volta de 1850, aquela lei Eusébio de Queiroz, criada, né, pelos britânicos, que dava fim da abolição à escravatura, ela acontece. Então ali, porque já se via a questão do mercado, né? Então a Revolução Industrial ela acontece dentro da Inglaterra pelo seguinte fato: dentro da Inglaterra naquele período já tinha uma classe dominante, que era a burguesia. Eram pessoas que tinham capital financeiro alto e que já faziam investimento em alguns setores, visando o desenvolvimento do seu país. Então antes da Revolução Industrial, tudo era manufaturado. Tudo era feito à mão, de forma artesanal. Para acelerar esse processo surge, né, a Revolução. Então a Inglaterra ela foi o berço da Revolução. Ela foi o primeiro país do mundo a receber a Revolução Industrial, porque lá tinha burguesia. Claro que a burguesia existia em outros países, só que lá era onde estava a maior concentração da burguesia. Então começou-se por ali o desenvolvimento, com a máquina de tear, surgiu o motor a vapor. A matéria-prima desse momento, da primeira fase da Revolução Industrial, como os senhores sabem, é o carvão mineral, né? Então ali incentivou realmente a grande revolução. Então a revolução ela foi, na verdade, ela propiciou ali algumas situações, dentre elas modificações, né? Foi um processo que foi bem acelerado, não foi de forma tão lenta, né? As máquinas, né? Surge a máquina de tear, em seguida surge o motor a vapor. Então, para você ter uma ideia, até a energia que naquele momento usava-se a lenha, né? Velas para iluminar as casas. A partir daquele momento já vai surgindo fontes energéticas, né? O carvão mineral passa a realmente ser a grande, né, como eu posso dizer assim,
a grande cereja do bolo, né? O termo que eu vou te usar aqui. Então, assim, as paisagens urbanas, elas passam por uma transformação, porque antes da Revolução Industrial era o campo, a principal atividade de tudo era o campesinato. Com o surgimento da Revolução Industrial, olha o que vai acontecer. As cidades passam por uma transformação, a população do campo ela migra em direção à cidade. Nós temos aí o êxito rural, né? A cidade de Londres, que até antes da Revolução Industrial tinha 2 milhões de habitantes, com a Revolução Industrial ela dá um salto, ela dobrou a população. A cidade de Londres não estava preparada para receber o quantitativo de pessoas, houve um inchaço populacional, um caos urbano. O rio Tâmisa passou a ser um dos rios mais poluídos do mundo. A cidade de Londres, a rede de esgoto não suportava, doenças surgem, ou seja, onde se aglomerou muitas pessoas foi onde tivemos os maiores problemas. Então, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial lá foi a grande revolução dos meios de produção industriais, ela também foi um caos, porque a população não estava preparada, principalmente para receber o quantitativo de pessoas que recebeu. A cidade de Londres absorveu quase que mais de 50% da população vindo do campo. Então ela deu uma explosão e tudo ficou de forma, como eu posso dizer, mais congestionada, né? A poluição, como eu posso te dizer assim, os meios de produção se tornaram mais rápidos, porém, como eu te falei, a industrialização ela realmente trouxe uma consequência para essa cidade, não para ela, tudo em torno dela também. Então, o Reino Unido ele recebeu essa primeira fase da Revolução Industrial, né? E aí aprimorou-se com grande força, né, a exploração das jazidas de carvão naquele momento ali, as jazidas de carvão mineral, elas foram muito exploradas na Inglaterra, né? Em cidade em torno dela. Então, realmente, eu quero mostrar aqui para vocês um mapa das jazidas de carvão na Europa e vocês vão perceber que países como Inglaterra, né, a própria Alemanha, a França, foram países assim que receberam, né, foram grandes influenciadores. Bélgica, Luxemburgo, né, são países que têm grande reserva de carvão mineral. E essas jazidas foram muito exploradas durante essa primeira fase. Não esquecendo essas regiões carboníferas aí que vocês estão vendo, né? Elas foram assim, foram de grande influência, né? Para a explosão da primeira fase, para a explosão da grande Revolução Industrial como ficou conhecida, né? Aqui, olha. Além dessa exploração de carvão, que é o minério principal da primeira fase da Revolução Industrial, surgem, né, aí as locomotivas movidas a motor a vapor, né? Como vocês sabem, a primeira fase da Revolução Industrial ela é marcada por isso. O filme Titanic ele mostra um pouco isso, aquele grande navio, né? Como vocês sabem, motor a vapor, né? Funcionava ali com carvão mineral e coisas assim. Professor, a segunda fase. Então tu já sabe, a primeira fase foi dentro da Inglaterra, carvão mineral, mudança na paisagem urbana, a população rural migra em direção às cidades, houve ali um desequilíbrio urbano chamado boom populacional, grande poluição, né, desemprego também massa, porque as pessoas criaram esperança que a cidade ela fosse absorver todo mundo, não era isso, pessoas vindo de outros países para o Reino Unido. Então, a mecanização das fábricas na primeira fase, que eu posso dizer assim, que deu o grande impulsionamento da industrialização. Mecanizou as fábricas, então tudo que se produzia em uma semana passou a ser produzido em 1 hora. Né? Mecanizou, o sistema de mecanização fabril foi algo impressionante. Né? Os transportes ficaram mais rápidos, que eram mais lentos, eram caravelas, deixavam de ser caravela e passavam a ser motor a vapor. Então o meio de transporte se tornou mais rápido. Então, assim, os meios de produção se tornaram mais rápidos. Então, esses assim que eu digo, são os grandes legados da Revolução Industrial.
né, que aconteceu na Inglaterra, que tu já sabe, a burguesia, a classe burguesa que deu realmente o grande sustento para a Revolução, porque eles queriam produzir mais, queriam vender mais, e para produzir mais, vender mais, tinham que ter toda essa situação, né, como eu coloquei para os senhores aqui. Tá bacana, gente? Então essa é a nossa primeira aula introdutória, falando um pouquinho da Revolução Industrial e da primeira fase, como os senhores sabem. Então na próxima aula a gente volta aqui falando um pouquinho mais sobre a segunda, terceira fase da Revolução Industrial e, claro, falando um pouquinho dos meios de produção que a gente vai falar, Fordismo, Taylorismo e Toyotismo. Beleza? Daqui a pouco a gente se fala.